O DEM contabiliza algumas derrotas nestas eleições. O partido não conseguiu fazer nenhum governador. Também encolheu na Câmara, perdeu 6 das 28 cadeiras que tinha. E, como aliado histórico do PSDB, está fora do governo do Estado e não elegeu o presidente da República. Na Assembleia terá 2 representantes da legenda, entre eles o deputado Gustavo Correia, que está conosco hoje. Bem-vindo, deputado. Bem-vindo, obrigado. Parabéns pela eleição. Eu agradeço, quer dizer, com certeza não foi um resultado totalmente satisfatório, até porque você já colocou muito bem aí, quer dizer, não ganhamos o governo do Estado e também não tivemos a oportunidade de eleger um mineiro para presidente da República, mas cabe, sobretudo, os recados das urnas fizeram que nós agora vamos ter esse papel diferenciado, sobretudo no governo do Estado, de fazer uma oposição àquele que foi exatamente eleito pela maioria popular. Então cabe a nós exatamente do Democratas e espero também dos companheiros do PSDB que nós exatamente possamos fazer essa oposição, sobretudo construtiva e responsável junto ao governo do Estado. Em relação ao DEM, essa é uma posição tomada? O DEM se manterá na oposição? Porque isso foi questionado, já se levantou a possibilidade do DEM conversar com o governador eleito Fernando Pimentel. Dizer que é algo que eu aprendi na vida pública. Nós nunca nos devemos furtar do diálogo, mas eu acho que é uma posição tomada, sobretudo por questão de ética, de coerência, de lealdade, àqueles que sempre estiveram ao nosso lado, de fazer a oposição tanto ao governo do Estado quanto ao governo federal. E eu volto a dizer, as urnas que nos colocaram. Todos os eleitores sabiam muito bem que o Democratas estava ao lado do candidato Pimenta da Veiga, ao lado do candidato Aécio Neves, e como os dois foram derrotados, cabe a nós agora exatamente aceitarmos este papel de oposição e fazermos, sobretudo, unidos para que os mineiros e os brasileiros possam exatamente ver que naquele momento fizeram a escolha errada dos seus representantes, até porque, imagino eu, tenho certeza, de forma muito convicta, que o nosso projeto era o melhor, tanto para o governo do Estado, que era um projeto de continuidade, um projeto onde o Estado de Minas vinha avançando nos últimos anos. Eu ainda, outro dia, exatamente durante um pronunciamento, dizia que os avanços que Minas Gerais teve nos últimos tempos, devemos, sobretudo, à gestão de Aécio Neves, de Anastasia e agora de Alberto Pinto Coelho. E o governo federal, prova disso, foi que a presidente reeleita teve apenas uma maioria muito pouca significativa, quer dizer, uma maioria simples, exatamente, dos votos para poder ser reeleita. Sinal que grande parte da população, ou quase que grande parte da população brasileira, não está satisfeito com o atual governo. Mas essa não é uma leitura, não é ver o copo meio cheio, não, porque você pode fazer também a leitura que Aécio Neves perdeu em Minas Gerais a disputa presidencial e perdeu a influência, o PSDB perdeu o governo do Estado, PSDB e seus aliados, inclusive o DEM. Estou dizendo, eu falo sempre o seguinte, nós não devemos exatamente criticar ou culpar apenas A, B, C ou D ou apenas uma ação pelo fracasso nas eleições, tanto em Minas Gerais como no governo federal. Acho que é uma série de fatores que precisam de ser reavaliados. Eu sou muito novo, mas eu aprendi que nas grandes derrotas que nós tiramos, exatamente nas derrotas que nós tiramos as grandes lições, acho que é um momento de reflexão, ver aonde que erramos, aonde que acertamos, algumas políticas... O senhor tem algum palpite? Porque assim, o Danilo de Castro, né, o secretário Danilo de Castro, quando foi perguntado, ele colocou na conta dos mineiros. Eu não vou fazer exatamente esse julgamento aos mineiros. Eu acho que nós temos que exatamente, volto a dizer, ter muita calma, muita tranquilidade, sabemos que é um momento difícil, todos nós esperávamos e acreditávamos, ninguém mais do que eu, sobretudo pela lealdade, pela gratidão que eu tenho ao senador Aécio Neves, ninguém esperava mais a eleição dele do que eu acho que todos os mineiros e os brasileiros. O que nós temos que exatamente avaliar aonde que erramos. A escolha do candidato ao governo do Estado, Pimenta da Veiga, foi um problema? Eu não vou citar pontos específicos, porque eu acho que é um conjunto, eu volto a dizer. Pode ser que uma determinada ação ou outra veio a ser uma gota d'água que acabou exatamente transbordando o copo. Mas eu acho que foram uma série de erros que vieram acontecendo nos últimos anos. Cabe a nós, volto a dizer, ter tranquilidade, que fiquemos unidos, não nos dispersemos. Volto a dizer, o próprio candidato Pimenta da Veiga quase que foi ao segundo turno, vamos ser exatamente de olhar de forma tranquila, dizer que foi essa grande derrota, não foi. Foi uma derrota apertada, como em todo o Brasil foi. Minas Gerais é um estado que tem as dimensões de um país. Quem conhece bem o estado de Minas sabe que, sobretudo, a região do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri recebe uma influência muito grande
do Nordeste brasileiro, onde os programas sociais são muito fortes, exatamente enraizados ali naquela região. Eu falo sempre que quem conhece o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, sabe que a Bolsa Família é muito forte. Hoje, eu particularmente lamento, você chega naquela região, você não tem gente que quer trabalhar, você entra num bar, por exemplo, está lá cheio de adolescentes, jogando sinuca, bebendo, se drogando, quer dizer, são essas ações que o governo federal vem implementando, mas, volto a dizer, vamos respeitar a maioria, mesmo que pequena, da população brasileira, que optou por dar continuidade a esse programa. Cabe a nós, do Democrata, do PSDB, exatamente buscarmos encontrar uma solução. Será que é falta de saber levar a esses eleitores um programa de governo que nós esperamos implementar? Eu digo sempre, é algo que o PT soube fazer muito bem. O senador Aécio nunca, por exemplo, disse que acabaria com o Bolsa Família. Pelo contrário. Deputado, uma leitura que foi feita aqui várias vezes nessa bancada de especialistas, cientistas políticos, que talvez residiria um pouco também na dificuldade do PSDB e do próprio Aécio Neves entender o próprio sucesso para poder fazer um cálculo de risco e de fracasso. Que ele teria, e o PSDB e os aliados, superestimado o sucesso desses 12 anos. O senhor concorda com isso? Possivelmente faltou informações mais concretas e mais reais ao candidato. Eu volto a dizer... Alguns foram até mais críticos, disseram que essa aliança acreditou na propaganda do governo. Não, eu não vou dizer isso, eu volto a dizer tranquilamente. Eu acho que existia um próprio sentimento, a capital, por exemplo, de Belo Horizonte, a capital do nosso estado de Belo Horizonte, deu uma votação extraordinária ao candidato Aécio Neves. E essas coisas as pessoas não comentam. A gente fica se martelando ali aonde que erramos. Eu volto a dizer, erramos sobretudo na região do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, que recebe uma grande influência do Nordeste brasileiro. Ali os programas do governo federal são muito fortes. Não faltou o programa do governo estadual? Às vezes, lá, não? eu volto a dizer, pode ter sido um equívoco. Então não vão dizer que a culpa é do candidato Aécio Neves. Às vezes foi uma culpa que o governo realizou nos últimos anos de não fazer uma ação mais específica para combater e para confrontar com esse programa que o governo federal vem implementando. E volto a dizer, as eleições de 2018 estão distantes. Mas cabe, volto a dizer, ao PSDB, aos Democratas e os partidos que estiveram unidos, ter tranquilidade e buscarem um caminho. Porque senão, acho que dificilmente o PT conseguiu mostrar, sobretudo ao povo nordestino, que eles são os pais desses programas, que só eles que vão manter, e aí a eleição cada vez mais vai se tornar difícil. Porque o norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha vai continuar votando sempre, a não ser que tenhamos uma ação diferente do que vem ocorrendo. Eu posso aqui dar um exemplo, como eu dizia... O senhor acha que é só uma questão de programa social? Acho, não tenho dúvida, Você acha não que tenho o dúvida ganho alguma. na renda do brasileiro nesses últimos anos também não pesou? A melhora das condições de vida, A melhora, de crédito, mas o endividamento as da população brasileira também aumentou assustadoramente. Se você conversar com essas Mas pessoas... a questão da evolução do salário mínimo, por exemplo, o senhor não acha que foi um fator significativo? O salário evoluiu, mas o custo de vida também aumentou. Então isso é uma doce ilusão, que eu volto a dizer. Eu converso com muita gente, estão sempre aí com poder de crédito maior, comprando carro, mas não pagaram as prestações, correndo o risco de ter a sua casa tomada e por aí afora. Então eu acho que isso é algo, inclusive, disse isso anteriormente também outro dia, a economia do país não vai nada bem. Isso eu tenho certeza e afirmo, a própria presidente que foi reeleita já está buscando mecanismos e instrumentos para tentar combater esse problema que ela já percebeu que não dá para mais tapar o sol com a peneira. O DEM, eu falava logo no início, que o DEM foi um partido que há anos, né, o partido vem encolhendo. Se houver alguma perspectiva da fusão do DEM com o PSDB, esse assunto volta à baila agora após eleições? Não, eu acho que esse assunto agora tem que voltar. Volto a dizer, as urnas deram um recado ao Democrata mais uma vez. Aqueles que acompanham a TV Assembleia sabem disso muito bem. Não é a primeira, não é a segunda vez que eu venho a esse programa, exatamente para alertar que eleição após eleição, o partido vinha diminuindo. Será que é um problema de direção? Será que é um problema de comunicação com a população? Então, cabe a nós ter a tranquilidade e vemos que, na minha opinião, o melhor caminho neste momento para o partido, para a sobrevivência do partido, é exatamente essa fusão com o PSDB. O PSDB tem grandes lideranças, sobretudo no centro, vamos dizer, no sudeste, no sul, sudeste e centro-oeste do nosso país. E o Democratas querendo ou não querendo, até porque se pegarmos os números, grande parte dos parlamentares eleitos para deputado
para a Câmara dos Deputados, aqueles que pesam exatamente no critério eleitoral, são do norte, do nordeste do país. Quer dizer, então acho que poderia ser um belo casamento, onde exatamente... Para contrabalançar. Para contrabalançar. Mas olha só, por outro lado, o PSDB é um partido de caciques, não é? Os caciques do DEM não ficariam com problema de espaço, deputado? Gente, tudo na vida se ajeita com o tempo e quando forem colocados de lado as vaidades. Eu falo sempre que política não pode ter vaidade. Política ninguém ganha sozinho, mas também ninguém perde sozinho. Política você tem que ter grupo. Você tem que pensar num projeto maior. Quem que virá a ser exatamente o nome do projeto já é um segundo plano. Então eu acho que cabe a nós termos exatamente o discernimento de ver o que é melhor partido. Em próprio Minas Gerais teremos alguns problemas. O PSDB tem as suas lideranças, o Democratas tem as suas lideranças, mas se houver, sobretudo, exatamente um diálogo onde sejam colocados, eu volto a dizer, essas vaidades de lado, nós podemos encontrar um denominador comum que ambos serão vitoriosos. Acho que temos que começar a pensar nas eleições de prefeito em 2016. As urnas deram um recado, nós temos condições de fazer um número maior de governantes, a oposição, sobretudo nas capitais, onde que o Partido dos Trabalhadores foi o grande derrotado. Se você pegar a maioria das capitais do país, exatamente nós ganhamos. Vou dar um exemplo, no Rio de Janeiro, as pessoas estão dizendo que o senador Aécio perdeu no Estado, mas o senador Aécio ganhou no Rio de Janeiro, na capital, ganhou nas maiores cidades do Rio de Janeiro, perdeu numa determinada região que o PT era muito forte. E aí, exatamente, teve aquela diferença de votos. Então, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade e muita calma nesse momento, quer dizer, não podemos agir com emoção, temos que agir com razão. E o senador eleito, Antônio Anastasia, seria candidato à prefeitura? Olha, eu acho que só ele que pode responder essa pergunta. Mas o que o senhor acha da ideia? Eu digo sempre... Porque acabou a eleição, a outra já está na pauta, claro, né, deputado? Senador Anastasia, quem o conhece, sabe do carinho que ele tem, que as pessoas têm com ele, quer dizer, um senador exatamente... Eu digo, inclusive, exatamente... por causa dessa acachapante vitória de Aécio Neves em Belo Horizonte. Eu acho... Foi 65-35. Eu particularmente acho que seria um excepcional nome. Mas também temos que avaliar se os mineiros que o elegeram senador possivelmente ficariam satisfeitos de perder um senador. Porque a nossa expectativa, e tenho certeza que pelo conhecimento, pela capacidade técnica, pela capacidade de comunicação que o senador Anastasia tem, será um excepcional senador e, sobretudo, um bom combatente ao atual governo. O senador Anastasia tem conteúdo, domina da matéria, do ponto de vista econômico, do ponto de vista administrativo, e terá condições, sobretudo, de municiar a oposição de dados que vai exatamente permitir essa oposição vigilante e ativa que vamos fazer nos próximos anos. Agora, deputado, a gente falava mais no início sobre a Assembleia, como vão ficar aqui, né? Como é que vai ficar o jogo de forças e qual que é a posição do DEM. Na verdade, nós não entramos na questão do jogo de forças, mas o senhor falou da posição do DEM e eu queria saber justamente como é que o senhor vê essa arena, essa nova arena que vai se instalar aqui a partir do dia 1º de fevereiro, não é? Do ano que vem. Considerando que agora o governador eleito é Fernando Pimentel, quem é oposição supostamente será a situação e vice-versa. O primeiro problema que nós vamos enfrentar, sobretudo PSDB e Democratas, é algo que eu venho pregando há muito tempo, a reforma política. Se analisarmos os últimos resultados da Assembleia de Minas, veremos que poucos partidos fizeram bancadas, coisa que nos últimos anos não ocorria. Apenas PSDB, PT e PMDB fizeram bancadas. Tem a ver com pulverização. Essa pulverização de partidos. Isso faz com que esses partidos sejam mais acessíveis ao governo. Quer dizer, o prazer, o gosto de estar junto ao governador é algo que seduz grande parte dos parlamentares. É o poder gravitacional do poder. Exatamente, sobretudo quando imaginamos que cada um, no fundo, grande parte, prova disso que os partidos políticos brasileiros perderam força, que quando grande parte deles estão preocupados apenas na sua próxima reeleição ou num salto político maior. O senhor está dizendo, então, que o senhor espera ver esses partidos todos na base? Eu não tenho dúvida alguma, que eu tenho certeza, que a mídia fez questão de dizer nos últimos dias que o governador Fernando Pimentel não teria maioria na Assembleia, não elegeu a maioria dos seus partidos. Mas eu tenho certeza absoluta que no dia 1º de fevereiro, infelizmente, o governador Fernando Pimentel terá a maioria na casa. E acho que aí pode ser que a oposição fique bem
menor do que foram os resultados da urna, e caberá a nós exatamente ficarmos unidos para que a gente possa exatamente fazer a defesa dos interesses daqueles mineiros que acreditaram nos nossos candidatos, que votaram. Dá para estimar o tamanho da oposição? Eu não gosto de falar em números. Isso é algo que a gente não tem que exatamente ter muita tranquilidade. Pode ser que nós fazemos alguns pré-julgamentos e com o andar do tempo a gente pode ter outras surpresas, tanto agradáveis como desagradáveis. Então vamos Imagino que também citar partidos nem pensar. Não, jamais. Porque eu posso dizer que eu tenho certeza que Democrata, PSDB estarão juntos, unidos. Isso eu tenho certeza. Espero eu também, né? Na vida pública eu ouvia outro dia de um amigo que tem um pouco mais de experiência que na política tudo é possível. Espero eu que eu esteja errado, né, nessa opinião, e que tanto o PSDB como o PP, que hoje tem o atual governador, e o Democrata caminhem unidos, e eu tenho certeza que outros partidos também serão fiéis e leais, sobretudo aquele que defenderam e pregaram nos últimos anos, que na minha opinião, volto a dizer, os mineiros assim não quiseram, mas acho que foi uma escolha equivocada, que Minas, o melhor projeto quem tinha era o PSDB, e para o Brasil também. E pode haver defecções individuais dessa oposição, deputado? Acho que hoje tudo é possível. É claro que as consequências terão que ser exatamente aí elencadas. Eu acho que aqueles parlamentares que têm exatamente ética, transparência, uma conduta exatamente que venha de encontro com o que o eleitor espera, vai manter essas posições. A partir do momento que você disputa uma eleição por um partido, presume que você acredita naquele partido e, sobretudo, nas ideias daquele partido. Então, cabe aceitar o resultado das urnas e enfrentar o problema. E qual vai ser o tom da oposição a Fernando Pimentel? Eu tenho certeza, eu disse isso anteriormente. Estarei, pessoalmente, estou dizendo Gustavo, deputado Gustavo Correia, farei uma oposição séria, uma oposição construtiva, uma oposição vigilante. O que for bom para Minas, quem sou eu exatamente para discutir, para não querer aprovar? Acho que os mineiros não podem ser penalizados pelos equívocos que foram exatamente colocados nos últimos anos, mas aquilo que foi prometido será cobrado. Eu digo sempre que os candidatos têm que tomar muito cuidado, sobretudo nos dias de hoje, com a era da informática e da tecnologia, o que prometem e o que falam que vão fazer. Esses compromissos serão cobrados integralmente por esse parlamentar. Deputado, e esse alinhamento agora de PT no governo central e PT no governo estadual, pode ser bom para Minas Gerais? Espero eu que seja bom para Minas, quer dizer, todas as ações que nós esperamos por muitos anos, eu dizia ali anteriormente que eu ouvi de um amigo dizer exatamente isso, esperamos, perdemos a eleição, foi o recado que as urnas nos deram. Mas quem sabe agora o metrô, que sempre o governo federal falou que ia fazer, agora chegue de verdade, que a duplicação do anel rodoviário aconteça, e tantas outras obras que nós esperamos por anos aconteçam e ocorram, que eu tenho certeza que os mineiros serão beneficiados. E aí eu afirmo aqui, esse parlamentar sabe reconhecer também os acertos. Se isso for implementado, eu serei o primeiro a parabenizar e cumprimentar aqueles que exatamente realizaram. Mas, se ocorrer o que vem ocorrendo nos últimos anos, que é só promessa, que é só balela de campanha, eu serei, volto a dizer, o primeiro a subir à tribuna da Assembleia Legislativa e cobrar exatamente os compromissos assumidos durante a campanha. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, e agora estarei, espero eu, sempre presente aqui, sobretudo para cobrar esses compromissos que foram feitos pelo candidato Pimentel e pela presidente Dilma. O espaço é nosso. Obrigada. Eu conversei com o deputado estadual, Gustavo Correia, do DEM. Ele veio falar conosco desse momento pós-eleição. O DEM estava em aliança com o PSDB, tanto em nível nacional quanto estadual, perdeu as eleições. Como vai ser, então, agora a oposição na Assembleia? O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.